Olá, meus amigos. Muito bom encontrá-los aqui mais uma vez. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande quando chegamos aqui ao Centro Espírita Discípulos de Jesus para conversar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, trazendo alguns assuntos que possam ser úteis para nós, aquilo que estudamos, e reunir isso numa forma, eu ia dizer de um diálogo, mas na verdade não estamos aqui dialogando, mas dessa troca tão boa que temos a possibilidade de hoje de fazer através da internet, através dos nossos meios de comunicação. E inicialmente agradecemos a Deus pela oportunidade grandiosa de estarmos hoje com esses recursos tecnológicos, que é mais uma maneira de unirmos os nossos corações, estreitarmos os nossos laços, mas sobretudo um grande meio de divulgar a doutrina espírita, de consolar corações, de aprimorar os nossos conhecimentos e, consequentemente, utilizarmos isso como recursos que nos façam crescer, que possam nos trazer elementos cada vez mais preciosos para a nossa jornada existencial. Então agradecemos de fato a Deus, aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, que está conosco sempre pedindo o amparo para que possamos desenvolver de forma agradável, objetiva e bastante criteriosa o tema proposto para nós hoje. Então, como dissemos, agradecemos ao Centro Espírita Discípulos de Jesus pelo convite e retornamos aqui sempre com muita alegria. Meu nome é Felipe Campos, vim do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Amor à Verdade, ali em Santa Cruz, e hoje moro no Rio Grande do Sul. Frequento o Centro Espírita Leon Denis, na cidade de Lajeado, um centro espírita ligado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui na Casa Espírita, hoje também estamos no virtual, não estamos com os nossos encontros presenciais. Eu sou responsável pela área do apoio espiritual ao Centro Espírita e também pelo setor de juventude, que é dentro da área da infância e da juventude dentro do centro. E então, nesses setores, venho desenvolvendo, desde que vim do Rio de Janeiro para cá, as nossas atividades, além das exposições doutrinárias, onde também somos voluntários da casa. E hoje nós vamos trabalhar um tema, e até interessante de se pensar, porque eu fiz um trabalho há pouco tempo, ali para o Amor à Verdade em Santa Cruz, que falava sobre Jesus, a educação com Jesus e a conquista do reino dos céus. E naquele momento, quando veio o tema, eu pensei, que responsabilidade, falar de Jesus não é algo muito simples. Até mesmo porque, por mais conhecimento teórico que tenhamos, é um espírito de tal grandeza que nos desafia muito. Mesmo intelectualmente, tecnicamente, poder discorrer de fatos que não sejam apenas históricos, tentando avaliar seu processo educativo. E então veio para esse mês de agosto uma proposta de falar sobre figuras paternas, no Espiritismo, e então veio o tema sugerido para mim: Pai Nosso que estás nos céus. E aí eu pensei no primeiro momento, mas se falar de Jesus já foi um desafio, imagina falar do Pai. Quem sou eu? Qual é o tamanho desse estudo para conseguir comportar tamanha informação que nos remete a algo, a alguém, a um ser tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão carente conforme os nossos conceitos de definição, não no sentido da teoria, mas da própria compreensão, e que, espelhado por essa prece primeira, por essa oração dita pelo próprio Mestre Jesus, veio como esse Pai Nosso que estás nos céus. Então eu vou confessar para vocês que refleti bastante sobre o tema, tentando traçar a nossa linha de raciocínio para falar desse ser, dessa figura, desse Pai Nosso, como assim o concebemos, ou conhecemos, ou ouvimos falar. Me apoiei no nosso estudo, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e dá para se dizer, tá, Felipe, você se apoiou em que parte do Evangelho? Na frase primeira, onde nós temos aqui no capítulo 28 as preces espíritas, onde logo na primeira frase, no primeiro período dessa prece, o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, com a sua explicação. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a figura de Deus em todos os seus capítulos, e falaremos sobre isso. E também no nosso Livro dos Espíritos, que nós utilizamos como fonte de estudos para o nosso trabalho de hoje,
Dá para se dizer que o Livro dos Espíritos em diversos momentos, a começar pela pergunta 0001, e também um pequeno texto que eu usei também para falar de Jesus, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E como eu disse para vocês, o tema ele nos oferece um desafio, porque falar de Deus precisa não só de uma pesquisa no sentido técnico, do aprofundamento, que hoje as nossas obras nos trazem. E por isso que eu recorri, obviamente, às obras básicas, dos quais utilizei 2 livros do nosso Pentateuco. E então, para pensar Deus, eu precisei buscar elementos do nosso dia a dia, e eu trouxe 2 histórias ocorridas com a diferença de 5 anos. Uma delas tem um menininho de aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio, e um pai. Esse menininho tinha uma brincadeira que ele fazia o seguinte: ele ia para uma ponta do sofá, saía correndo e se jogava, pulando pelo braço do sofá, no colo desse pai. Mas ele corria com tal ímpeto, com tal segurança, com tal força, que só dava para ouvir as passadinhas no sofá, o sorriso, porque era muito emocionante a brincadeira na perspectiva da criança de 3 anos, e o barulho do salto. Então aquelas perninhas muito pequeninas de uma criança de 3 anos não dimensionava a altura, não dimensionava o cair no chão, não dimensionava tropeçar e nem dimensionava o tamanho do pai. Ela simplesmente se jogava. Em um processo de velocidade e de confiança tão grande que, se o pai não estivesse olhando adequadamente, ou de repente o pai não tivesse força suficiente, ou se ele pudesse escorregar, ou se, eram tantos sis naquela construção da brincadeira infantil, na figura daquele próprio pai, mas que para ela não tinha nenhum significado. Para ela o significado era correr, me jogar e ser pego. Esse menininho se chama, na verdade, Luiz Gustavo. Hoje ele tem 8 anos. E o pai era eu. Passa-se o tempo e chega um outro menininho nessa família, o Paulo. E o Paulo agora, já com seus 3 para 4 anos, surpreendentemente, mas na verdade nem é tão surpreendente assim, numa fase muito parecida, faz a mesma brincadeira. Só que em vez de utilizar o sofá, ele utiliza uma calçada na rua. Ele corre e se lança de braços abertos, com tal ímpeto, com tal força e com tal alegria, que também não dimensionava a força do pai, o tamanho do pai, se ele poderia tropeçar, se ele poderia não segurar, se era muito alto, se a velocidade era muita. Com essa diferença de 5 anos, basicamente, da idade dos dois, mas repetindo o mesmo fato, algo muito parecido com o mesmo pai, 5 anos mais velho, nenhum dos dois levava em consideração alguma impossibilidade, pelo menos naquele momento, com aquela visão, daquele pai não segurá-los. Ou seja, existia ali uma confiança tão grande, existia ali uma entrega, uma percepção que era impossível o meu pai não me segurar, que eles simplesmente... Era a famosa frase, se joga. E os dois se jogaram. Felizmente, nenhum deles caiu até hoje. Nem o Luiz Gustavo e nem o Paulo. E então eu trouxe essas 2 histórias, fatos tão reais, corriqueiros e simples, uma brincadeira que acontece no cotidiano de cada um de nós. Porque quando veio essa ideia das figuras paternas no Espiritismo e a própria questão de Deus, essa figura paterna, por uma visão mais humanizada, por uma visão que traz para esse antropomorfismo de uma forma geral tão intensa, em que trouxemos essa figura já tão conhecida para nós, tão estudada, nessa forma desse pai maior, desse ser tão grandioso, e que na perspectiva da prece que o cita como Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, encontrando nessa relação de intimidade, de proximidade, mas trazendo ao mesmo tempo a figura daquele pai que não vai falhar, que não vai deixar de te amparar ou te segurar. Ele vem para nós exatamente como um convite de ser uma proposta
desse ser tão maior que, se nós hoje tivéssemos a possibilidade do correr e nos lançarmos, talvez na vida adulta pensássemos, eu não sei se alguém me segura, eu não sei se o paraquedas funciona, não sei se o freio vai funcionar. E algumas das vezes, por uma questão de um raciocínio, pensando nas nossas próprias fraquezas e dificuldades, nós pensamos, será que Deus me ampara? E isso testa em muito o tamanho da nossa própria fé, o tamanho da nossa entrega e a coragem, que na perspectiva da criança de 3 anos, não existia a possibilidade do erro, da falha. O pai simplesmente o acolheria e o sustentaria no seu maior dos voos, que naquele momento era pular do braço do sofá, e no momento mais atual, na segunda geração, era se jogar da calçada. E não havia medo, nem naquele olhar e nem naquela atitude. Não houve a desconfiança. Havia o impossível de acontecer. Qual era o impossível? O pai não segurar. Então, quando nós temos nessa proposta de Pai Nosso que estás nos céus, como essa prece rogativa, essa oração que nos traz a proximidade, quase que com um olhar familiar, porque pensamos numa figura de pai, ela nos traz aquele olhar de pertencimento, aquele olhar de estarmos ligados e conectados a alguém no sentido família. E aí nós temos o apoio, e é muito interessante se pensar sobre isso, porque essas figuras paternas, e podemos dizer que, na verdade, a própria figura de Deus, ela transcende paternidade, ela é uma figura tão maior que mesmo o exemplo paternal pode-se dizer que ele se torna até menor, porque Deus poderia ser paternal, maternal, e inclusive as nossas próprias definições não seriam capazes de assim identificá-lo. E para nós que já vamos estudando a doutrina espírita, e se entrarmos logo na sua primeira obra, a primeira de todas as perguntas, Kardec já questiona os espíritos de uma forma muito emblemática, de uma forma muito curiosa, que ele nem mesmo pergunta quem é Deus, né? E tampouco pergunta quem é esse Pai. Ele pergunta que é Deus. Esse que, de alguma maneira, parece que despersonaliza Deus de uma figura humana e, de certa forma, menor, que, embora por aproximação nos pareça mais acolhedora, nos pareça mais próxima, nos faz pertencer mais facilmente, e não à toa que Deus, ao longo da história, ele foi sendo permeado por muitas características. Era o Deus da natureza, era o Deus com reações humanas, era o Deus que punia, o Deus que esperava. Mesmo em alguns textos nossos da doutrina espírita, se não tomarmos algum cuidado, as nossas interpretações elas podem ser extremamente perigosas no sentido de levar um prejuízo dessa imagem de Deus. O que agrada a Deus? O que será que significa essa frase? Será que Deus se agrada de algo, de um comportamento? O que será que a época em que temos os nossos textos trazidos no sentido que comportamento agrada a Deus, está no sentido, eu vou ser mais agradável porque eu vou ser mais querido para Deus? Ou um comportamento de alguma forma reflete uma frequência vibratória tal que eu consigo de alguma maneira me aproximar destas frequências superiores? Então vejam que o nosso olhar ele vai se refinando, ele vai se aprofundando na medida em que a nossa evolução, tanto intelecto quanto moral, ela vai nos agregando valores e conhecimentos capazes de nos fazer adentrar a novos campos que até então nos são desconhecidos. E não à toa que a própria figura de Deus, ela ainda é para nós algo não palpável de uma forma precisa, ponderal, conforme as medidas que temos hoje. E então, nessa pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando diz que é Deus, e já não pergunta como quem, já nos traz aquela provocação muito interessante de pensar, eu já não estou perguntando de uma pessoa, por exemplo, quem é o Felipe? O Felipe é aquele voluntário do Centro Espírita Leon Denis que hoje está conversando conosco. Ele tem aquela profissão, mora em tal local, tem aquela característica. Pronto. Ainda que de forma simples, caracterizou a pessoa. Não no seu complexo emocional, espiritual, psicológico, mas caracterizou com alguns traços que poderiam me identificar. Mas quando Kardec traz essa pergunta, ele já faz uma provocação que despersonaliza de uma figura humana a própria figura de Deus.
E não à toa que temos uma resposta bastante direta e também muito perspicaz dos Espíritos quando nos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E vejam aqui que ele cita, para recorrermos à nota, quando nós temos aqui essa figura de Deus emblematizada, caracterizada por uma inteligência suprema capaz, de ser a causa primeira. Ou seja, nada antecede a Deus. A partir dele, o todo se faz. E dá para se dizer que entre todo o estudo da doutrina espírita, há muitos conhecimentos que a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento, inclusive o nosso conhecimento científico, ainda precisa se aprimorar para nós chegarmos lá. E não à toa que os próprios espíritos nos dizem em vários momentos ao longo da obra que o nosso conhecimento não seria capaz de comportar certas características que um dado assunto pode ter. E a figura de Deus está inserido entre esses assuntos também. E vejam que aqui, nesse campo de definição, é uma resposta que dá para se dizer bastante completa, mas ela pode gerar aquela, não diria aquela pulga atrás da orelha, mas aquela, mas e o que mais? Porque nós pensamos em inteligência, talvez como uma medida daquilo que chamamos ser ou não ser inteligente, e uma causa primária é aquilo que eu posso elaborar, ou seja, a partir de um ingrediente eu consigo compor um produto. E pensar em Deus como a inteligência das inteligências, pensar que nem o homem mais inteligente que conhecemos, o ser mais intelectualizado que temos uma percepção, se compara a Deus, porque Deus é muito maior do que tudo isso, veja que o nosso conhecimento ele começa a receber certas limitações, ainda que, quanto mais evoluídos estivermos, e o Livro dos Espíritos assim nos traz, mais nos aproximaremos da ideia do que seja Deus. E veja que no desenvolvimento dessa ideia, se ele é eterno, se ele é infinito, se é material, se é imaterial, a doutrina espírita ela traz para a gente tudo aquilo que Deus não é. Ele não é matéria, não podemos chamar que é energia. Toda a linguagem para caracterizá-lo de alguma maneira nos traz uma pobreza porque nos faltam elementos técnicos, nos faltam elementos científicos e, sobretudo, ou tanto quanto elementos morais, que ele para nós ele entra em um grau de suficiência como essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, entendendo a partir desse momento que, sendo essa inteligência dotada, e aí nós já vamos trazendo para pertinho de nós essa figura de bondade e de justiça, essa inteligência é capaz de organizar todo um cenário existencial para que nós, enquanto espíritos encarnados, encontrássemos aqui todas as condições necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. Não em uma vida de sofrimentos, mas uma vida de experiências, trazendo para nós que se Deus vem com essa ideia de bondade e de justiça, ele já nos concede, enquanto esse Pai maior, como já descrito na própria prece, um olhar tão soberano e justo que nos faz ter as experiências necessárias para que o meu passo, para que o meu aprimoramento, ele seja o suficiente para que pelo menos eu consiga sair de um degrau para outro, de uma situação para outra, agregando conhecimentos e valores que me tornem maior, me tornem melhor. Só que ao mesmo tempo, entre as suas características, vem a bondade. Uma bondade que ela consegue ser maior, ela consegue ser mais plena, mais harmônica, seguindo as próprias leis naturais, do que a bondade que nós conhecemos. E vamos pensar em nós. Eu trouxe o exemplo da coragem, da fé, da confiança dos meninos correndo na calçada no sofá e se jogando para serem erguidos, seguros no ar, sem que tivessem o medo, sem que tivessem o problema de cair. O mesmo pai, terreno nas suas condições, e poderíamos dizer uma mãe, um cuidador, um tutor que tenha esse olhar de amorosidade daquele que cuida e que ama,
Ele, quando ele vai estabelecer os seus cuidados, ele vai pensar que aquele cuidado ele precisa ser educativo e ele precisa ser zeloso. O que isso significa? Que no momento em que se cuida, quer fornecer àquele indivíduo algo que o favoreça no seu crescimento intelectual, moral, ou seja, que ele possa melhorar a partir daquilo, que ele atinja um outro nível de conhecimento e de aprendizado. E ao mesmo tempo, quando nós pensamos em bondade, todo aquele que ama, todo aquele que cuida, ele pratica atos de bondade pensando na alegria, na felicidade, no bem-estar. É aquele aconchego, é aquele momento que você vê o pé descoberto, você coloca uma meia, em que você vê aquele indivíduo com a fome, você tenta fornecer o alimento, você fornece a palavra, você fornece o acolhimento do abraço ou da palavra. E esse traço de bondade que já conhecemos, ele consegue aquecer os nossos corações da maneira como conseguimos palpar. Pensar que Deus é infinitamente maior em bondade do que aquilo que consideramos bondade. E a própria justiça, que ela é muito voltada ao nosso olhar legislador sobretudo, nós temos um cenário existencial muito mais perfeito. De maneira que isso nos faz ressignificar, dentro dessa figura tão familiar e tão acolhedora, uma inteligência realmente capaz de nos lançar não em uma viagem, não em uma experiência dotada de traços de acaso ou de traços de uma, digamos, de um traçado que possa nos oferecer riscos em que eu não pudesse me jogar de olhos fechados. E aí nós podemos lançar uma seguinte questão. Tá, mas você precisa ter prudência na vida, você precisa fazer as escolhas, você não pode simplesmente fechar os olhos e ir. Obviamente que sim. O que nós estamos falando dos olhos fechados e do se lançar é no sentido da confiança irrestrita, de que o acaso não existindo e não sendo um condutor da nossa própria existência, estamos hoje caminhando com a possibilidade de desenvolver a coragem de nos lançarmos de olhos fechados na vida, mas de olhos abertos, no sentido de como nós vamos nos apropriando do nosso livre-arbítrio, do nosso pensar e do nosso agir. Pensando a ação também como a ação que nos liga e que nos coloca em condições de pedirmos, de louvarmos, de agradecermos. Olha as características da prece, que fazemos via de regra a Deus, por mais intermediários que tenhamos com os amigos espirituais, com o nosso amigo espiritual que zela mais particularmente por nós, a Jesus, mas pedimos sob as bênçãos de Deus que essas preces sejam ouvidas e assim o são. E é muito interessante que eu disse para vocês que o Livro dos Espíritos nos apoiaria bastante nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa. Porque das penas e gozos futuros, que é a parte 4, capítulo 2, na intervenção de Deus nas penas e recompensas, nós temos a pergunta 963, que diz o seguinte: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Essa pergunta ela é de uma riqueza conceitual assim impressionante. Primeiro, porque na verdade já foi trazido lá na pergunta 1 a curiosidade do que é Deus. Mas aqui na pergunta vocês vejam, né, a sutileza que é tratado quando diz pessoalmente de cada homem, do menorzinho, daquele que pareça o mais anônimo, que não está na TV, não está no outdoor, não está na internet, ninguém nem sabe. Até do indigente. Então, ou seja, de cada um. E então trabalha, não é ele, muito grande, né, Deus, e nós, esse grãozinho, né, tão pequeninos. Mas o que é muito interessante é que ele coloca assim: de cada indivíduo, aos seus olhos, ou seja, aos olhos de Deus, já vai trazendo aquela figura que nos olha, que tem um olhar. Mas quem tem olhos? Nós homens, os animais, capacidade de ver. Então Deus é tão grande e ao mesmo tempo temos uma necessidade tão grande de defini-lo ou de trazer expressões nossas que nós precisamos, ainda que no vocabulário, no verbo, aproximá-lo da nossa própria condição.
ou seja, o olhar de Deus sobre nós. E é quase poético pensar nesse ser de inteligência tão maior e que a tudo precede, olhando sobre cada um de nós. E então os espíritos respondem de uma maneira muito simples e direta também. Deus se ocupa com todos os seres que criou. E aqui englobando seres, todos os seres da criação. Por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. E aqui é tão interessante, porque a própria construção de Deus, ao longo da história, como falamos, ao longo das civilizações, ao longo do que aquilo que seu momento histórico, social, intelectual conseguia comportar, nós passamos então de um Deus que ele tinha um olhar às vezes quase que tirano e punitivo, se não agradasse a ele de determinada forma, ele precisava de alguma forma conter, né, as volúpias humanas da sua época, para um Deus que de alguma forma tem uma figura humanizada, com seu olhar, um Deus Pai, mas que consegue ter a poesia, a sutileza, o cuidado, a delicadeza de olhar por cada um de nós, por cada um dos seres, por mais pequenino que seja, nenhum deles sendo destituído de valor. E então nós percebemos que todas as medidas que nos traçam tamanhos no sentido de grandeza, no sentido do pequeno ou no sentido da importância, elas vão passando por características nossas. Elas vão passando por olhares que cada um de nós aprendeu a conceber pelas próprias leis ponderais. Pelo 1 mais 1 igual a 2. Pelos centímetros que se transformam em metros. Até o ponto que o infinito nos parece uma abstração. Mas a inteligência, a bondade e a justiça de Deus é algo tão maior que a nossa definição ela vai buscando, ela vai trazendo. Mas nos bastando talvez para esse momento de que nunca estamos sós. E que quando Jesus, na sua prece primeira, e não à toa que ela abre para a gente a coletânea de preces espíritas, com essa prece já trazida pelo próprio Jesus, e diz assim, logo no item 1, na parte 1, item 2, de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. E essa primeira prece, e ela é exatamente o título do nosso estudo, ela que traz o tom da nossa fala, ela nos diz: Pai nosso que estais no céu. Nos trazendo esse céu como esse olhar desse reino de Deus que já habita em nós, ainda que de forma latente. Não temos isso pronto, não temos isso já como resultado, nós temos em elaboração. E traz um processo de crença, de crer em Deus, no sentido do nosso amparo, dessa presença tão significativa que na construção do Pai foi para trazer exatamente essa figura trabalhada como força, como ninho, essa força que consegue nos fazer tão próximos ao ponto de desenvolvermos o seu reino dentro de nós. E se fizermos uma análise, uma pequena avaliação, embora seria uma pretensão dizer que faria uma avaliação do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus de uma forma geral, em simples palavras. No entanto, se nós fizermos uma singela avaliação dos capítulos do Evangelho e de cada uma das temáticas, a começar pela própria introdução, nós vamos conseguindo ter um apanhado histórico, um apanhado moral de todas as épocas. Quando se fala de Moisés, quando se fala do próprio Cristo, e ao mesmo tempo, quando nós conseguimos perceber que desde o primeiro mandamento, quando se tinha a promulgação desses mandamentos com a figura já de um Deus amado sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a própria figura de Deus já vai nos remetendo a um processo quase de observação a si, a Deus, ao próximo e a nós. Então eu tenho que amar a mim mesmo para entender o que é amor, amar ao próximo, para então chegar a Deus. Mas ao mesmo tempo era o Deus da época de Moisés, traçado em um segundo momento como esse Deus de amor, já relatado e trazido por Jesus, que o chama como Pai nessa primeira prece,
já nos coloca em um processo de conexão. E de uma palavra que eu gosto muito de utilizar, de um processo de intimidade, de fato, de ligação capaz de, no momento em que precisarmos, tal qual o Luiz e o Paulo que comentei com vocês, não termos medo de nos lançarmos na existência com os olhos da fé. Não uma fé cega, mas uma fé que é capaz de, em um dado momento, termos a certeza de que nós não estamos desamparados. E o Evangelho vem assim nos traçando dentro do seu, eu ia falar a palavra roteiro, mas dentro da sua construção metodológica, toda uma questão que nos traz o reino de Deus, no seu segundo capítulo, as muitas moradas da casa do Pai, veja essa sensação de pertencimento. Um processo de renascer de novo para enxergar esse reino de Deus, esse renascimento que poderíamos pensar no próprio processo reencarnação, encarno, reencarno e daí por diante, mas um renascer dentro do seu próprio potencial e verdades para encontrar, ressignificando a própria trajetória, uma maneira de enxergar a Deus e daí por diante em cada um dos seus tópicos e capítulos, onde a figura de Deus, na verdade, ela está absorvendo e absorvida em cada um desses trechos. E não à toa que quando nós pensamos na própria figura do Cristo, quando nós pensamos em Jesus como esse grande educador, ele veio trazendo esse reino de Deus, nós podemos pensar na pergunta 625, que vem para nós com esse tipo mais perfeito que Deus colocou e que nós temos como resposta Jesus. E por que ele foi esse tipo mais perfeito? Porque ele vinha trazendo para a gente uma expressão de doutrina que trazia para a gente a lei, conforme o descrito, logo na sequência da pergunta 625, a lei do Senhor. De uma forma que ele precisava ser compreensível, mas que acima de qualquer definição, acima de qualquer caracterização até de gênero, pai, mãe, seja como for, mas se fôssemos trabalhar essa figura paternal e podemos dizer essa figura fraternal, essa figura maior que é Deus, é aquela figura que nos acolhe, é aquela figura da qual nós pedimos nos abençoe a cada dia e que nós começamos a aprender a experimentar e a experienciar a sua presença dentro dos nossos lares, das instituições religiosas, mas, sobretudo, vamos ter essa experiência na intimidade do nosso próprio espírito, no silêncio, na alegria, na dor, na lágrima da emoção, seja aquela emoção da experiência da felicidade momentânea que seja, ou a emoção quando o coração aperta, mas vai ser no silêncio e na intimidade de cada um que Deus vai conseguir falar. E ele vai se utilizar dos elementos que à volta estiverem próximos de nós, com a certeza absoluta de que nenhum de nós, por menos conhecido que sejamos, por mais simples que seja o seu sobrenome, por mais simples que sejam as nossas vestes, as nossas atitudes, Deus não deixa de olhar para nós, nos oferecendo todos os elementos para que a cada dia o nosso melhor seja construído, para que tenhamos nessa experiência, às vezes dolorida que seja, mas não fadada a um sofrimento, tenhamos a capacidade de, como Jesus nos ensinou, olharmos para cima, não necessariamente olhar para cima no sentido do céu físico, mas olharmos na direção desse Deus, procurando dentro do nosso próprio coração, naquilo que faz sentido para nós, procurarmos atravessar essa ponte que às vezes fica tão distante, mas que está, na verdade, de uma prece. No mergulho profundo que vamos fazer nessa figura paternal que seja, dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E com alguma ousadia posso dizer agora, mas eu prefiro chamar de liberdade poética, Pai nosso que estás nos céus e que agora também está dentro de mim. Porque Deus nos habita porque somos também sua criação, mas precisamos deixar que ele possa se pronunciar, que possamos ter ouvidos para escutá-lo, das diversas maneiras em que, através da natureza, das pessoas, das situações, daquele sentido mais íntimo que tenhamos, de que podemos fazer, como o exemplo que trouxe no início da historinha,
nos lançarmos passo a passo, com o sorriso infantil no sentido da alegria existencial, com os passos pequeninos no sentido da nossa infância espiritual, com a assertividade do adulto, a coerência do livre-arbítrio, com o conhecimento que nós temos, mas com a mesma certeza que uma criança se joga no colo do pai, que muito a ama e que de tudo faria para protegê-la. Inclusive, em um caso de tropeço, tropeçaria, mas acolheria o seu filho. Que tenhamos essa possibilidade de traçar com o Pai a nossa possibilidade de um mergulho autêntico, profundo e corajoso. Seguramente Deus espera por nós, fala com cada um de nós, e com aquela inteligência suprema que ainda não conseguimos perceber por completo, e talvez estejamos no início dessa caminhada para conseguir trazê-lo, podemos ter a certeza que Ele está conosco, mesmo nos momentos em que pensamos não estar com Ele. Agradecemos a Deus por cada um dos nossos momentos, pela oportunidade do hoje. Vou confessar para vocês que esse é o tema mais complexo que eu já falei até hoje. Então trouxe cada um de vocês para o sofá da minha casa, para a calçada do bairro em que moro, em uma experiência paternal, para ainda que nas falhas da paternidade que agora conheço, no tamanho do que ainda preciso atingir, trazer um Deus que conseguimos perceber através da nossa literatura tão bonita que a doutrina espírita nos oferece, mas que na inteligência suprema, que em algum momento nos criou, zela por nós. E é exatamente nesse sentido que agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade, eu diria que quase ousadia de falar dele, mas agradecendo de coração por estarmos aqui nesse momento existencial, de trocas conjuntas de experiência, falando essa casa espírita onde possuo amigos tão queridos, tão amados ao meu coração. Gratidão pelo dia de hoje e que possamos, em outras oportunidades, estarmos aqui. Um abraço a todos, muita saúde, paz e que Deus abençoe a todos nós.